Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que você estiver assistindo essa apresentação. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Luciene Pedrosa, eu trabalho na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e fui uma das representantes da agência no grupo de acompanhamento e avaliação, que foi formado para auxiliar na emergência de origem determinada que atingiu o nosso litoral em 2019 e 2020. Então, hoje também eu fui escolhida para representar a ANP, apresentando a sua visão em relação às lições aprendidas com esse incidente. A participação da ANP no grupo de acompanhamento e avaliação, ela ocorreu durante toda a sua existência, desde o início com a articulação prévia do GAA até o final da emergência com a desmobilização do PNC. Nós participamos com mais de 15 servidores de forma não concomitante nas salas de comando estabelecidas tanto em Salvador quanto Brasília e Rio de Janeiro. Além disso, também servidores atuaram nessa emergência do próprio escritório da agência, auxiliando em diversas demandas, e também no Centro de Pesquisas Tecnológicas, no CPT, que é o laboratório da ANP que fica em Brasília, onde uma equipe lá também ficou disponível para realizar amostras, né, laboratoriais para tentar identificar a origem do óleo. Então, teve o envolvimento de 7 superintendências, além também da Procuradoria da República Geral junto à ANP. Os recursos financeiros gastos pela agência ficaram na ordem de R$350 mil, o que incluiu tanto a emissão de passagens, pagamento de diárias, HH dos servidores e as análises laboratoriais também que eu mencionei anteriormente. Então, a partir dessa nossa vivência, que a gente vem aqui hoje, né, participando do simpósio de lições aprendidas, mostrar um pouquinho do que a gente acha que pode ser ainda implementado para a melhoria das nossas ações de resposta. A apresentação ela foi dividida em relação aos tópicos que foram indicados na programação do simpósio. Então, aqui começando com a revisão do decreto número 8.127 de 2013, revisão do manual do PNC e estrutura do comando. Como lição aprendida, a gente entende que os critérios de acionamento do PNC, eles precisam ser aperfeiçoados. Esses critérios eles estão previstos no decreto e também reproduzidos com um pouco mais de detalhe no manual do PNC, para que a gente facilite a tomada de decisão. Não ficou muito claro durante a nossa emergência se o momento que a gente acionou o PNC foi o mais adequado ou não, principalmente em relação à percepção do público e dos órgãos de controle. Também a gente entende que falta um diploma legal para acionar o PNC, também com a intenção de dar legitimidade e respaldo tanto aos atos quanto às demandas do coordenador operacional, bem como, mais uma vez, para dar publicidade, né, de que uma emergência de âmbito nacional está em curso. Também é necessário publicar oficialmente o manual do PNC, para que, mais uma vez, a gente dê transparência das ações que estão previstas de serem realizadas pelas instituições governamentais durante um incidente, né, para que a sociedade tenha noção do que vai ser feito, os órgãos de controle também. Importante também que a gente revise os formulários do manual do PNC, visando a sua aplicação de forma mais célere e simplificada. É uma série de formulários que constam no manual que sequer foram utilizados, outros que foram utilizados até mesmo foram adaptados ao longo da emergência. Então, é importante que a gente agora, no momento fora da emergência, consiga parar para revisar esses formulários. E também estabelecer mecanismos para engajar as instituições que compõem o comitê de suporte, bem como os órgãos estaduais. Muitos desses órgãos, eles se adaptaram muito bem à estrutura do PNC, mesmo que nem tivessem participado de algum simulado, mas a gente entende que outros não, então falta talvez melhorar esse engajamento entre as instituições. Bom, esse slide, então, ele vai tratar dos outros tópicos, nesse caso, estrutura adotada na resposta e fluxo de comunicação, ações de limpeza e recolhimento e destinação de resíduos.
Então é importante que a gente faça simulados envolvendo todas as esferas, né, governamentais, tanto do federal quanto estadual e municipal, e importante também a gente simular o cenário de um poluidor, não identificado, como foi o caso que a gente acabou vivenciando e que a gente nunca havia simulado, porque a gente entendia que era um caso, muito raro de ocorrer, ainda mais na situação que de fato ocorreu. É importante também a gente ter um cadastro prévio de voluntários para atuar em situações de acionamento do PNC. A gente sabe que a participação dos voluntários foi muito importante, mas os treinamentos e todo o cadastramento foi feito durante a emergência, o que acaba tumultuando também. A implementação do cisnóleo também é bastante relevante, né, é algo que está previsto no decreto do PNC, mas que, na prática ele ainda não funciona, não foi de fato implementado. O cisnóleo ele poderia, né, fornecer informações do Inventário Nacional de Planos de Emergência, de planos de área e também de outros recursos, entre outras informações, inclusive, né, esse cadastro prévio de voluntários. É importante também elaborar um protocolo para fomentar a identificação prévia de locais para destinação temporária e final dos materiais contaminados por óleo, e depois, né, para posterior distribuição aos entes competentes dos estados e municípios. A questão da destinação de resíduos foi um gargalo durante toda a emergência. No início da emergência ainda em Salvador, alguns dos servidores da ANP tiveram uma participação bastante efetiva na equipe de articulação, auxiliando, nessa temática de resíduos, e a gente entende que foi bastante difícil, né, ter um lugar para se destinar, a interação com as sementeiras, a interação com os estados e com os municípios, para que esses resíduos fossem, armazenados e depois, destinados de maneira correta. Bom, em relação à resposta fauna, a atuação da ANP não existiu nesse tema, então aqui não tem nenhuma lição aprendida identificada, mas em relação à interação com instituições e órgãos parceiros com a mídia, a gente entende que seria importante incluir no organograma do ICS uma unidade dedicada para elaborar respostas aos órgãos de controle, já que a gente foi bastante demandado em relação a isso, com uma equipe multi-institucional. Isso também é bastante importante, né, que todas as instituições respondam da mesma forma, tratando o tema da mesma maneira, para que não haja divergências entre essas instituições. Revisar a estratégia de comunicação das ações que foram realizadas, de modo que elas sejam ágeis e objetivas e que atinja o público desejado. Eu acho que esse final é o mais importante. O site, né, a Marinha criou, que o IBAMA criou para divulgar as informações, tinha um conteúdo riquíssimo, mas não entendo por que no cenário de comunicação, de alguma forma, isso não chegou ao público, né? A gente sabe que a sociedade questionou bastante também falta de informação, entre outras, questões relacionadas a esse assunto. É importante também criar um canal de interação com a comunidade científica para assessoria em situações de acionamento do PNC. Nesse caso, esse canal foi criado durante a emergência, a gente percebeu que teve um ganho de qualidade técnica bastante, relevante, então é manter, né, esse canal para futuras emergências. E aproveitando a oportunidade, eu trago também algumas lições aprendidas desse acidente que foram implementadas na própria agência ou que está em vias de serem implementadas. A primeira delas é a necessidade de um procedimento interno que disciplinasse as ações da ANP durante grandes emergências. A gente não tinha, de uma maneira formal, esse documento na agência. Então, em 2020 mesmo, a gente publicou uma instrução normativa que estabelece o comando de incidentes da ANP. Então, a gente também usou, né, a ferramenta do ICS para montar esse sistema dentro da própria agência. Aqui né, só uma demonstração de como as unidades organizacionais estão divididas dentro de cada caixinha dessa do ICS,
com o objetivo de, durante a emergência, a ANP consiga também responder de uma maneira mais ágil, mais eficiente, onde cada área internamente saiba as suas responsabilidades, quem faz o quê, e que trate essa emergência, né, com a partir de procedimentos mais céleres, mais onde há um tratamento mais urgente para tomada de decisão. Bom, em relação a robustecer o Centro de Pesquisas Tecnológicas, que é o laboratório que eu mencionei anteriormente, incluindo equipamentos e capacitação de servidores, a criação de um banco de dados geoquímicos com o fingerprint, né, que seria o DNA dos olhos nacionais, e também internacionais, porque é muito importante que a gente não dependa nem de instituições de fora e também nem das empresas que hoje detêm esse banco de olhos internacionais. E também o estabelecimento de um centro de monitoramento de operações e comando de incidentes, que a gente chama de CMOS. Para essas iniciativas, a gente tem duas frentes, né? Uma é um possível termo de ajustamento de conduta, que a gente vem discutindo com uma empresa operadora de petróleo, em que algumas dessas lições estariam aparecendo como contrapartidas desse TAC. E também, uma outra possibilidade seria a partir dos desdobramentos de uma ação que o Ministério Público do Trabalho iniciou, onde a ANP se figura como beneficiária. Então, essas duas ações, elas estão em andamento, a gente não pode garantir que elas de fato serão concluídas, mas se forem, essas ações, elas poderão ser implementadas e que trará um ganho de qualidade não só para a ANP, mas para a estrutura organizacional do PNC como um todo. Por fim, realizar parcerias visando a prevenção, mitigação e remediação de acidentes com óleo no mar. A ANP ela começou a participar do Grupo Técnico de Gerenciamento da Amazônia Azul, que é o CISGAS, também do Contec Óleo, que é uma comissão técnico-científica que também atua nessa parte né, de assuntos decorrentes da poluição marinha. Estamos nas tratativas para elaboração de um protocolo de intenções, desculpa, com o INPE e também para elaboração de um acordo de cooperação técnica com o IBAMA, Marinha, MCTI e outras instituições, como desdobramento do Contec Óleo. Bom, é isso. Um excelente simpósio para todos vocês e a gente se encontra lá. Um abraço, tchau.